O oceano, uma imensidão azul que cobre mais de 70% da superfície do nosso planeta. De cima, parece calmo, quase sereno. Mas, sob essa superfície cintilante, existe um universo à parte, vasto, misterioso e pulsante de vida. Um lugar onde as regras da sobrevivência são ditadas pela correnteza, pela pressão e pela luz. Ou pela ausência dela. É curioso pensar que, como humanidade, exploramos mais a superfície da Lua e de Marte do que as profundezas do nosso próprio planeta. Enquanto telescópios nos revelam as estrelas distantes, o fundo do mar permanece envolto em sombras e segredos, esperando para ser descoberto. Cada mergulho abaixo da linha d'água é como atravessar um portal para um mundo alienígena. Só que esse mundo está aqui, conosco, sustentando a vida de maneiras que ainda estamos começando a compreender. A cada metro descido, a luz solar se dissolve lentamente, as cores se transformam e novas formas de vida surgem, adaptadas a condições que para nós seriam impossíveis de suportar. É nesse território inexplorado que milhares de espécies vivem, interagem e se adaptam, tecendo a rede invisível que mantém o equilíbrio do planeta. Nesta jornada, vamos percorrer desde as águas cristalinas e coloridas dos recifes de coral até as profundezas mais obscuras e silenciosas, onde a pressão esmagadora e a escuridão eterna moldam criaturas dignas de lendas. Prepare-se para mergulhar em um mundo que, mesmo sendo parte do nosso lar, continua sendo um dos maiores mistérios da Terra. Nos confins tropicais e subtropicais dos oceanos, onde a luz do sol penetra com força e a água é cristalina, se erguem verdadeiras metrópoles submersas. Os recifes de coral. De longe, parecem apenas formações rochosas coloridas, mas, na realidade, são estruturas vivas, construídas ao longo de milhares de anos por minúsculos animais chamados pólipos de coral. Unidos, eles formam colônias que, pouco a pouco, erguem muralhas, torres e cavernas subaquáticas, criando o ambiente marinho mais diverso do planeta. A vida aqui é um espetáculo em constante movimento. Cardumes de peixes tropicais pintam o cenário com tons vivos de azul, amarelo e laranja. Entre os ramos do coral, pequenas criaturas como camarões limpadores e peixes palhaço vivem em perfeita harmonia com as anêmonas, oferecendo proteção e recebendo abrigo. Essa relação simbiótica é uma das marcas desse ecossistema. Cada ser vivo desempenha um papel vital para a sobrevivência do conjunto.
Os recifes de coral funcionam como guardiões da costa, amortecendo o impacto das ondas e protegendo praias e manguezais da erosão. Eles também são berçários naturais, onde inúmeras espécies depositam seus ovos e onde os filhotes encontram refúgio nos primeiros dias de vida. Apesar de cobrirem menos de 1% do fundo do mar, os recifes abrigam cerca de 25% de todas as espécies marinhas conhecidas. Proteger essas cidades submersas não é apenas preservar a beleza que elas oferecem, mas garantir a sobrevivência de todo um equilíbrio ecológico que sustenta a vida no oceano. Aqui, no coração desses recifes, a natureza revela sua criatividade e complexidade em formas e cores que o olhar humano jamais poderia inventar sozinho. As zonas costeiras são a transição vibrante entre a terra e o mar, onde a vida marinha e terrestre se encontram e interagem diariamente. Aqui, as águas são agitadas pelo constante vai e vem das marés, criando um ambiente dinâmico que sustenta uma enorme variedade de espécies. É nas águas costeiras que alguns dos animais mais icônicos do oceano encontram alimento, descanso e, muitas vezes, um lugar seguro para se reproduzir. Os golfinhos, por exemplo, são presenças frequentes nessas regiões. Ágeis e inteligentes, formam grupos organizados que se comunicam por meio de sons complexos e coordenam caçadas para encurralar cardumes inteiros de peixes. Entre mergulhos acrobáticos e saltos graciosos, eles demonstram uma das formas mais impressionantes de cooperação no reino animal. Mas nem todos os habitantes da costa são amistosos. Os tubarões patrulham essas águas com precisão letal, cada espécie adaptada a um papel específico. O tubarão-touro, por exemplo, é famoso por sua capacidade de nadar tanto em água salgada quanto doce, o que o torna um caçador imprevisível. As tartarugas marinhas, por outro lado, trazem uma presença mais serena. Silenciosas e persistentes, percorrem milhares de quilômetros entre áreas de alimentação e praias de desova. Voltando exatamente ao local onde nasceram para depositar seus ovos, em um ritual que se repete há milhões de anos. A vida nas zonas costeiras também depende da constante renovação trazida pelas marés, que transportam nutrientes e oxigênio, sustentando desde pequenos plânctons até predadores de topo. As zonas costeiras são, ao mesmo tempo, um berçário, um campo de batalha e um corredor migratório para incontáveis espécies. É um território onde a beleza e a luta pela sobrevivência se entrelaçam e onde cada maré traz consigo novas histórias e desafios.
Nas águas abertas e nas camadas mais sombrias do oceano, surgem os predadores supremos, criaturas moldadas por milhões de anos de adaptações para dominar ambientes hostis. Aqui, a cadeia alimentar atinge um equilíbrio delicado, onde cada caçador desempenha um papel essencial para a saúde do ecossistema marinho. O tubarão branco, com sua silhueta inconfundível e olhar impenetrável, é o símbolo máximo da eficiência predatória. Equipado com sensores capazes de detectar o menor movimento ou vibração, ele patrulha vastas áreas do oceano em busca de focas, peixes e até carcaças à deriva. Um ataque de tubarão branco é um espetáculo de força e precisão. Ele se aproxima silenciosamente, calcula o momento exato e desfere um golpe rápido e devastador. Oh! 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 Got it. Got it. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, mostram que inteligência e cooperação podem ser tão letais quanto a força bruta. Esses predadores sociais caçam em grupos organizados, chamados de pods, capazes de desenvolver estratégias sofisticadas para capturar presas. Seja encurralando cardumes, seja criando ondas artificiais para derrubar focas de blocos de gelo. Sua comunicação é rica em sons e padrões que variam entre diferentes populações, quase como dialetos regionais. E nas profundezas menos iluminadas, um gigante misterioso se esconde. A lula gigante. Raramente vista viva, ela é uma lenda que ganhou forma real graças a registros recentes. Seus tentáculos podem ultrapassar 10 metros, equipados com ventosas armadas de ganchos, perfeitos para capturar presas em um piscar de olhos. Para enfrentar tamanha criatura, apenas predadores igualmente grandiosos, como o cachalote, têm a coragem de se aventurar. Esses caçadores não apenas controlam populações de outras espécies, mas também mantêm o oceano saudável ao remover os indivíduos mais fracos ou doentes, garantindo o equilíbrio natural. Sem eles, a vida marinha entraria em colapso, provando que até os mais temidos têm um papel vital na teia da vida oceânica. Ao descer para as zonas mais profundas do oceano, a luz do sol desaparece lentamente, até que a escuridão absoluta toma conta. Aqui, na zona mesopelágica e, ainda mais abaixo, na zona abissal, o ambiente é hostil, silencioso e extremo.
A pressão é tão esmagadora que destruiria instantaneamente qualquer embarcação comum, e a temperatura se mantém próxima ao ponto de congelamento. Apesar disso, a vida floresce, adaptada de maneiras quase inimagináveis. Entre as sombras, surgem criaturas bioluminescentes, capazes de produzir luz própria em um espetáculo hipnotizante. Pequenos peixes com lanternas na cabeça, como o famoso peixe pescador, atraem presas para perto de suas bocas repletas de dentes afiados. Medusas fantasmagóricas brilham em tons azulados e arroxeados, como se fossem constelações flutuando no infinito líquido. Essa luz, além de fascinar, é usada para caçar, se comunicar e até despistar predadores. A pressão aqui é mais de 1000 vezes a que sentimos ao nível do mar. E para sobreviver, os organismos possuem corpos maleáveis, sem cavidades de ar, e metabolismo extremamente lento. Muitos dependem da neve marinha, uma chuva constante de matéria orgânica que cai das camadas superiores, formada por restos de organismos e detritos. Outros, próximos às fontes hidrotermais, vivem em um ecossistema totalmente independente da luz solar, alimentando-se de bactérias que transformam compostos químicos em energia, um processo chamado quimiossíntese. Essas profundezas ainda são, em grande parte, território desconhecido. Estima-se que a maioria das espécies que vivem aqui nunca tenha sido registrada pela ciência. Cada nova expedição revela formas de vida estranhas, como vermes tubulares gigantes, caranguejos cegos e peixes com bocas desproporcionais. O abismo é um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda exploramos mais a superfície da Lua e de Marte do que essas regiões misteriosas do nosso próprio planeta. Entre todas as formas de vida que habitam nosso planeta, poucas inspiram tanto fascínio quanto os gigantes do oceano. A baleia azul, por exemplo, é o maior animal que já existiu na história da Terra, superando até mesmo os maiores dinossauros. Com até 30 metros de comprimento e pesando mais de 150 toneladas, seu coração pode ser do tamanho de um carro pequeno, e suas vocalizações podem atravessar milhares de quilômetros sob a água.
Apesar desse porte colossal, sua alimentação se baseia em um dos menores organismos do mar, o krill, minúsculos crustáceos que consome em quantidades impressionantes durante as migrações. Outro gigante emblemático é o cachalote, famoso por seus mergulhos profundos em busca de lulas gigantes nas zonas escuras do oceano. Com uma cabeça maciça e dentes afiados, ele é um caçador formidável, capaz de passar mais de 1 hora submerso antes de retornar à superfície para respirar. Entre as baleias de barbatanas, temos a jubarte, conhecida por seus saltos espetaculares e por sua complexa canção. Um conjunto de sons que pode durar horas e que parece desempenhar papel na comunicação e reprodução. Não podemos esquecer dos tubarões-baleia, maiores peixes do planeta, que atingem até 12 metros de comprimento e vivem filtrando plâncton e pequenos peixes. Apesar do tamanho, são criaturas pacíficas e curiosas, frequentemente se aproximando de mergulhadores. Esses gigantes cumprem papéis essenciais no equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Ao se alimentarem e migrarem, ajudam a redistribuir nutrientes e manter a produtividade dos oceanos. No entanto, enfrentam ameaças crescentes: caça ilegal, colisões com embarcações, poluição sonora e a diminuição das suas fontes de alimento. A preservação dessas espécies não é apenas um ato de compaixão, mas uma necessidade ecológica para garantir que os mares continuem saudáveis. Apesar de séculos de navegação, pesca e pesquisa, o oceano ainda guarda mistérios tão vastos quanto suas águas. Estima-se que mais de 80% do fundo marinho permaneça inexplorado, e nesse imenso território submerso podem existir criaturas, ecossistemas e fenômenos que ainda nem imaginamos. Ao longo da história, lendas e mitos surgiram para tentar explicar o que se escondia nas profundezas. Monstros marinhos capazes de engolir navios inteiros, cidades perdidas como Atlântida e sereias que encantavam marinheiros. Embora a ciência moderna desvende muitos desses mistérios, a realidade às vezes se mostra tão surpreendente quanto a ficção. Criaturas como o peixe-bolha, os polvos mímicos e organismos bioluminescentes do abismo comprovam que a vida nas profundezas se adapta de formas incríveis e quase alienígenas. Nos últimos anos, avanços tecnológicos têm permitido explorar regiões antes inacessíveis. Veículos submersíveis autônomos, sondas equipadas com câmeras de alta resolução e sensores capazes de resistir a pressões colossais estão revelando cânions submarinos, vulcões ativos sob o mar e novas espécies a cada expedição.
Até mesmo sons misteriosos, registrados por hidrofones, continuam intrigando cientistas, alguns ainda sem explicação definitiva. O oceano é mais do que um cenário espetacular. É o pulmão azul do planeta, fonte de vida, mistério e equilíbrio. Ao percorrermos desde os recifes coloridos até os abismos silenciosos, percebemos que cada onda carrega histórias. E cada criatura, por menor que seja, tem um papel essencial. Mas nossa jornada não termina aqui. Se você quer continuar explorando os lugares mais selvagens e extraordinários do mundo, prepare-se para mergulhar em outra aventura. Clique agora para assistir ao documentário Planeta Terra Selvagem, onde viajamos por desertos, florestas e montanhas em busca dos animais mais incríveis do planeta. Sua próxima expedição começa lá.